Fala tropa, Sargento Fernando Pereira mais uma vez aqui com vocês e seja muito bem-vindo ao Militar de Carreira. Tropa, eu aposto que em algum momento da sua vida você já se perguntou, quando você pensou em exército, o que é infantaria, o que é cavalaria, o que é artilharia. Então fica até o final do vídeo que eu vou te falar o que são as armas, quadros e serviços e o que elas fazem na tropa. Então vamos lá pro quadro que vai ficar mais fácil de eu explicar pra vocês, bora lá! Tropa, então antes de começar o vídeo eu queria falar o seguinte, se você tiver alguma dúvida em relação ao que eu vou falar aqui ou qualquer outra coisa, você pode mandar mensagem lá no nosso Instagram ou pode deixar aqui nos comentários também. E curte o vídeo, se você já é inscrito no canal, compartilha com seus amigos, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, beleza? Então vamos lá, eu vou começar falando um resumo do que o próprio Exército Brasileiro fala na página dele sobre as armas, quadros e serviços. Então, ele fala o seguinte: é fato pouco conhecido pelo público em geral que, sobre a denominação do Exército Brasileiro, existe uma ampla gama de especializações. A grande divisão dessas especializações é definida pela arma, quadro ou serviço a que pertence o militar do Exército. Então, é basicamente isso. Ele fala o seguinte: as armas englobam o militar combatente por excelência, tradicionalmente a atividade fim da profissão. Ou seja, a arma é aquela que é realmente para o combate, né? Para a guerra. Então é a finalidade fim do exército. A finalidade fim ficou meio redundante, mas é a finalidade do exército, ok? Aí fala o seguinte: os quadros reúnem os militares que, de origem diversa, aglutinam-se dentro desses quadros com uma finalidade geral própria. Por fim, aos serviços que, como o termo indica, têm uma atividade de apoio bem definida, normalmente de cunho logístico. Então ok, então a gente vai falar essas três: arma, quadro e serviço. Aí ele fala o seguinte: as armas se dividem em dois grupos, as armas bases e as armas de apoio. Então vamos lá, vamos aqui para o quadro. As armas base, quais são? Infantaria e cavalaria, tá ok? A gente já vai falar um pouco mais sobre elas. E as armas de apoio é comunicações, engenharia e artilharia. Ou seja, as armas bases são aquelas da linha de frente, né? Que vai na linha de frente do combate. As de apoio também vão na linha de frente, mas elas são responsáveis por fazer o apoio para as armas base, ok? Então, o que é a infantaria? A infantaria, ela é o combatente em si, né? É aquele combatente que vai pegar o fuzil dele e vai marchar para o combate ou vai fazer uma marcha motorizada. Ela é o combate em si, a infantaria. A cavalaria, que também é uma arma base, ela é o apoio com blindados, o apoio em reconhecer áreas. Então, a diferença da infantaria para a cavalaria é que a cavalaria, ela se tem pela grandiosidade dela. Por quê? Ela vai sempre com blindados, com tanques de guerra, com veículos de combate. Então, ela tem, sim, muito poder de ataque devido a tudo isso. A infantaria, ela é o combatente em si. Então, ela vai fazer uma patrulha, ela vai fazer uma marcha. Mas ok, o que faz na tropa os dois? Tanto a infantaria quanto a cavalaria, ela vai fazer todas essas operações de patrulha, operações de reconhecimento, operações de GLO, tá ok? Então, né, tanto o oficial quanto o sargento, quando ele chega na tropa, ele vai formar, né, vai formar os recrutas, mas também vai fazer esses tipos de missão. Isso depende muito do batalhão que vai servir. Vou deixar um pouco mais para frente, né, para o próximo vídeo, para explicar o que faz em si quando se forma, beleza? Mas o que define as duas é basicamente isso. Já as armas de apoio são as comunicações, engenharia e artilharia. As comunicações, ela é responsável por fazer a ligação, né, por fazer a comunicação entre todas as partes que estão no terreno. Ou seja, entre a infantaria com a cavalaria, entre a infantaria com a artilharia. Por quê? A artilharia, ela fica à retaguarda com o poder de fogo, com os obuseiros, com mísseis, foguetes. Ou seja, o camarada que está lá na infantaria, ele viu um objetivo, ele vai avisar a artilharia e a artilharia que vai fazer o ataque com o poder de fogo. Então, quem faz essa ligação entre um combatente que está lá na frente e um combatente que está na retaguarda? As comunicações, beleza? Então esse é o fator principal do comunicante. Isso que a gente está falando num combate convencional, beleza? Já a engenharia ela é responsável pelo movimento da tropa. Ou seja, se tiver uma ponte destruída, então o engenheiro ele tem que construir uma ponte lá, rápido.
né? Então, mais pra frente eu vou falar especificamente sobre cada uma delas, tá? Que é bem um resumão sobre o que é tudo, mas mais pra frente eu vou falar basicamente sobre cada uma delas, o que faz na tropa, o que realmente, né, o sargento oficial vai fazer ali, mas a engenharia é responsável mais pelo movimento da tropa, beleza? Agora a gente vai para a parte da logística, que são os quadros e serviços. Aí eu vou mudar aqui o quadro e a gente já volta, beleza? Tropa, agora a gente vai falar um pouco sobre os quadros e serviços, que é voltado aí para a parte logística, beleza? Então o primeiro que a gente vai falar é o quadro de engenheiros militares. Então o quadro de engenheiros militares, eles se formam atualmente hoje no IME, Instituto Militar de Engenharia. Então o IME ele tem lá, para quem quer ser, né, da parte da reserva, né, para quem vai se formar no IME, mas não vai ser militar, e tem para quem vai ser militar, beleza? Então aí são os engenheiros militares. Quem trabalha com os engenheiros militares, né, que são os oficiais, são os sargentos de topografia. Então quem faz o concurso da ESA hoje pode fazer para o curso de topografia, que vai trabalhar diretamente com os engenheiros militares. Vai trabalhar na parte de geoposicionamento, levantamento de área e coisas desse tipo, ok? Depois disso a gente tem quadros de material bélico. Então o material bélico, ele também tem uma diferença entre o oficial e o sargento, beleza? O oficial, ele se forma em material bélico, o sargento, ele se forma em material bélico dentro da sua especialidade. Então tem o manutenção de armamento, o mecânico operador, o manutenção de viatura blindada e o manutenção de o mecânico alto, né? O mecânico automotivo, beleza? Então do sargento para o oficial tem essa diferença. O oficial ele se forma em material bélico, oficial de material bélico, e o sargento é material bélico com a sua especialidade, beleza? A gente vai ter essa divisão também na parte de comunicações, que eu esqueci de falar, né? Que na ESA se formam os comunicantes combatentes e na SLOG se formam manutenção de comunicações, tá ok? Que é a parte logística. Então, se o cara que é comunicante ele vai estar na frente, né, no campo de batalha, o manutenção de comunicações ele vai estar realmente fazendo a manutenção dos equipamentos, tá ok? Então, tem essa diferença do oficial para o sargento, que o oficial ele vai ser comunicante ou material bélico e o sargento ele vai ter a sua especialidade, beleza? Depois a gente tem o serviço de intendência. Então, o serviço de intendência ele é responsável pela parte administrativa. Então, vai trabalhar na parte de rancho, né, na parte lá de fazer comida, na parte administrativa, no MASSAL, que é uma seção de licitação e contrato. Então, o intendente ele é como se fosse a parte administrativa da tropa, beleza? Também pode fazer curso operacional, todos podem, mas a função dele é a parte administrativa. A saúde, não precisa nem falar, o próprio nome fala, saúde, vai trabalhar na parte da saúde, beleza? O músico também. Parte de música, né, banda de música, vai fazer apoio a eventos, também em operações fazem aí assisos com música e coisas desse tipo, beleza? Então, basicamente esses são os quadros e serviços, tá ok? Tem a sua diferença do oficial para o sargento. Se tiver alguma dúvida, tropa, pode mandar aqui nos comentários aqui, ou chama a gente lá no direct, ou eu ou o Albert vai responder vocês, tá ok? Valeu e até a próxima!